que a gente vai ver agora é um outro assunto chamado sinal de demanda. O que é sinal de demanda? Demanda é necessidade. Sinal de demanda é um sinal que a empresa nos dá dizendo assim: ei, reponha agora, senão você vai ficar na mão. Tem vários métodos de sinal de demanda. Em um deles, a gente vai ver na aula de hoje, o primeiro cálculo matemático da matéria, a primeira fórmula da matéria. Mas vamos lá, antes da gente ver a fórmula. Então, sinal de demanda é um sinal de necessidade. Quais são os sinais de demanda que as empresas e órgãos públicos podem adotar? O primeiro deles é a simples solicitação de compras. O que é solicitação de compras? O departamento financeiro está precisando de resma de papel. Ele liga lá na área de estoque. O estoque, manda para mim uma resma de papel. Ah, peraí. Aí o estoque abriu a porta do estoque e viu que não tem. Acabou. O que o estoque tem que fazer? Avisar compras. E aí o que compras faz? Faz o pedido. Chegou, entrou no estoque, fez o registro, manda para o setor financeiro que está precisando. Só que o atraso disso. Então, qual que é o certo para não gerar atraso? A área de estoque perguntar para a área financeira quantas resmas vocês pretendem usar mês que vem. Ah, a gente pretende usar umas 5 resmas, que é o normal que a gente usa todo mês. Beleza. O que o estoque faz? Avisa compras e compras antecipa. Isso é solicitação de compras. Com base numa lista daquilo que cada setor precisa. Concorda que isso é muito chulo, é muito pobre, correndo o risco de deixar margem a falhas? Porque se o departamento fala, pretendo consumir 5 resmas, mas consome mais do que isso, vai faltar. Ou então, pretendo consumir 5 resmas, mas consome menos do que isso, vai sobrar. Os departamentos teriam que ser muito profissionais, precisos e corretos, fazendo uma previsão correta daquilo que realmente vai consumir. Isso não acontece. Então deixa margem para falhas. Mas é um método de sinal de demanda. Prever o que cada departamento vai comprar e comprar tudo antecipadamente. Esse é o primeiro método. Segundo método, que é o MRP, que eu expliquei agora há pouco. Então o MRP, como eu falei, é uma sigla do inglês, que significa Materials Requirement Planning. Ao pé da letra. Planejamento da necessidade de materiais. O MRP é o seguinte, em teoria, olha como é que está escrito. É uma forma de se prever o que se vai comprar, dependendo do produto final, com intervalos de tempos e movimentos, para a aquisição de cada peça necessária, a partir de uma lista e programação com base nos pedidos do cliente, interagindo com o programa mestre de produção. Não é exatamente assim que está escrito no material de sala aí de vocês. Não é exatamente assim. Mas isso, para a hora da prova, a gente vai colocar uma outra definição. Vou colocar uma outra definição aqui no quadro para vocês copiar. Mas deixa eu explicar primeiro, ou melhor, de novo, o que é o MRP para colocar a definição. Vocês perceberam que a solicitação de compras, eu pergunto para cada setor o que eles vão consumir e compro antecipando. Pronto, compro tudo de uma vez. O MRP não. A gente também pergunta o que cada setor vai consumir, mas eu interligo informações entre os departamentos. É aquele exemplo que eu citei. A área de vendas vai vender 500 carros, mas produção só consegue produzir 400. Então eu vou comprar peça para 400. Só que a área financeira só tem dinheiro para pagar para 300 carros. Então eu só vou comprar para 300. Percebe? Eu cruzei informações entre os departamentos. E além disso, os materiais vão chegar de acordo com a velocidade da produção, não tudo de uma vez. Por quê? Primeiro a gente compra chapas metálicas, que é o início da produção do carro, porque se der um pau no meio da produção do esqueleto do carro, eu já interrompo o fornecimento do resto. Não gera estoque, não gera gasto. Então no MRP, os itens vão chegar de acordo com a velocidade da produção. Com palavras mais simples do que isso que está escrito, que é o suficiente para você responder na hora da prova, copie então qual é a definição de MRP. Então é o seguinte, ó, MRP. O que vem a ser isso? Correlaciona informações dos departamentos e a entrega é feita de acordo com a velocidade da produção.
É uma definição mais simples, mas que para a hora da prova é melhor que vocês lembrarem. Então, MRP correlaciona informações dos departamentos e a entrega é feita de acordo com a velocidade da produção. Beleza? Qual que é a diferença então do MRP para a solicitação de compras? A solicitação de compras eu pergunto para cada departamento e compro tudo antecipadamente. O MRP eu pergunto para cada departamento, mas eu interligo as informações de cada departamento e compro de acordo com a velocidade da necessidade. Você concorda que os dois trabalham com base em lista? Eu faço uma lista do que os departamentos precisam, solicitação de compras. Eu faço uma lista do que os departamentos precisam, correlacionando informações, MRP. Os dois são lista. Cuidado na hora da prova com a possível pegadinha, de misturar na sua cabeça as duas. Porque os dois são lista. Só que só lista e mais nada, solicitação de compras. Lista interligando departamentos e chegando de acordo com a produção, MRP. Professor, esse conceito aí, em relação à informação e tal, do departamento, se a entrega é feita ou a compra é feita? A entrega. Já comprou? Não, eu encomendo, fornecedor de chapas de aço, eu preciso das chapas no dia 2. Fornecedor da parte mecânica, eu preciso da parte mecânica no dia 5. Fornecedor da parte elétrica, eu preciso da parte elétrica no dia 8. Você já encomenda tudo. Ainda não fez o processo de compra. Não, encomendar é comprar. Só que eu encomendei. Eu estou comprando de fornecedores parceiros. Se der algum problema, lá no dia 2, percebendo que vai demorar para terminar de montar a parte metálica do carro, eu já aviso o fornecedor da parte mecânica, a entrega era dia 5, passa para o dia 10. Isso faz com que o quê? Com que o boleto fique mais para frente, com que a peça não chegue antecipadamente lotando o meu estoque, vai chegando de acordo com a produção. Vamos supor que, desculpa a palavra, deu alguma merda, e a gente não vai mais produzir aquela quantidade. Você interrompe, o fornecedor não precisa mais. Aí você poderia dizer assim, mas Wendel, tu já não fez a encomenda, não tem que pagar? Só que são fornecedores parceiros, que você se relaciona há muito tempo. O fornecedor também vai quebrar seu galho. Não, tá bom, a gente interrompe aqui, mas assim que você precisar já está pronto. A gente já entrega até mais rápido. E aí vai negociando, entendeu? Então o MRP tem uma vantagem que aproxima a empresa do fornecedor, o comprador do fornecedor. E o fornecedor parceiro vai fazer de tudo para se adequar à sua realidade. Isso é MRP. Beleza? A diferença das listas. Então, na solicitação de compras é só uma lista e eu compro antecipadamente. No MRP é uma lista, mas eu compro correlacionando informações entre os departamentos e os materiais chegam na velocidade da produção, de acordo com a produção. A necessidade da produção. Isso. Beleza? Mas quem manda isso aí tudo é o setor de financeiro, né? Tipo assim. A última palavra é do financeiro, se pode pagar ou não. A última palavra é dele. Mas geralmente, se faz parte da rotina da empresa e é aquele volume normal todo mês, a área financeira não vai cortar. A não ser que a empresa esteja num momento de crise, a área financeira fala, esse mês não dá, galera, vamos apertar o cinto, vamos produzir um pouco menos. Vamos supor que a empresa não pode deixar de produzir, só que o financeiro não tem esse dinheiro. Que decisão a empresa pode tomar? Ao invés de fabricar internamente, terceiriza. Pede para um parceiro fabricar para ela. Wendel, vai sair mais caro. Sai mais caro. Só que eu economizo mão de obra, economizo aluguel, economizo água, luz, telefone. Aí eu posso pensar também, vale a pena fabricar internamente ou comprar pronto? E aí são decisões que a área financeira vai tomar. Beleza? Avançando. Just in time, Kanban e Just in case. Olha só, o que é o Just in time Kanban? Para eu explicar isso, eu vou ter que explicar um pedacinho pequeno de uma matéria que não necessariamente está em todos os editais, que é gestão de processos. Para a gente entender o que é o Just in time Kanban. E depois entender o que é o Just in case. O que acontece? O Kanban, em japonês, significa cartão. É a tradução da palavra. Just in time, em inglês, na hora certa. Na realidade, o Kanban surgiu primeiro. O Just in time é filho do Kanban. Deixa eu explicar isso melhor. Até a Segunda Guerra Mundial, as fábricas não se preocupavam com qualidade. Fabricavam o que queriam, do jeito que queriam e entregavam para o mercado que tinha que comprar, porque não tinha opção. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos destruiu o Japão se reergueu muito rápido. Porque os Estados Unidos destruíram o Japão e foram lá reconstruir.
Só que o japonês é tudo, menos mané. O que o japonês faz? Metódico do jeito que é, inteligente do jeito que é, ele observa, aprende e melhora. Então o que aconteceu com a indústria japonesa pós Segunda Guerra Mundial? Começou a ter uma qualidade enorme que nenhuma fábrica de nenhum país do mundo tinha. Como os produtos japoneses começaram a ter qualidade superior, o mundo inteiro começou a copiar o Japão. Começou a copiar essa qualidade. Nos anos 50, então o assunto qualidade estava muito em moda. Era a modinha da época. A modinha da época de hoje é o tal do coaching, né? O assunto modinha dos anos 50 era a qualidade. No Japão, tinha um cara, consultor, que era contratado pelas empresas para fazer as consultorias de qualidade, chamado Ishikawa. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de uma ferramenta chamada diagrama de Ishikawa. Nos Estados Unidos, 4 autores mais famosos: Deming, mais famoso de todos, Juran, Feigenbaum e Crosby. Em vários editais, tem uma parte do edital que está escrito assim: Gestão da qualidade, principais teóricos e ferramentas. É isso que eu estou introduzindo aqui. Só que isso vai 2 aulas para explicar. Aqui eu só vou explicar um pedacinho para a gente entender o que é o Just-in-Time Kanban. A Toyota, ela estava muito preocupada com a qualidade dos produtos, só que os produtos já tinham uma alta qualidade. Só que o japonês é muito perfeccionista. Então, por exemplo, a Toyota fabricava lá um Corolla, por exemplo, nem existia Corolla nos anos 50, mas vamos lá. Fabricava um Corolla, aí a mangueira que saía do motor tinha 10 centímetros. No outro Corolla, idêntico, a mangueira que saía do motor tinha 9,9 centímetros. Faz diferença? Nenhuma. Mas para o japonês faz. O japonês é criterioso, é metódico, é chato, é perfeccionista. Chato que eu digo no bom sentido. Isso para o japonês incomoda. E o japonês tem muito aquela questão da honra. Tanto é que o japonês, o país que mais suicídio tem no mundo é no Japão. Porque quando o japonês se sente desonrado, ele se mata. Porque ele não consegue conviver com a desonra. Então, quer dizer, é um povo meio curioso nesse aspecto. Para não dizer outras palavras. Brasileiro. Se desonra o tempo inteiro, é corrupto e tal, e vamos lá, vamos vivendo, né? Enfim. Tem corrupção no Japão? Tem também. O japonês corrupto, ele não se sente desonrado, mas quando ele é descoberto, ele se mata. Porque agora todo mundo vai saber que eu sou corrupto, não pode, prefiro me matar. Então o japonês é muito metódico. A Toyota contratou o Ishikawa, que já era japonês, morava no Japão, então tá tudo certo. Só que a cultura japonesa é metódica, é perfeccionista, mas não é prática. Não vai direto ao ponto. E a Toyota achou por bem misturar com a cultura americana, que é prático, é rápido, é direto ao ponto, é mais ágil, embora não seja tão perfeito. O que a Toyota fez? Uma pesquisa. Quem é o principal consultor nos Estados Unidos sobre qualidade hoje? Isso nos anos 50. E o mais famoso era um cara chamado Deming. Então o que a Toyota fez? Contratou o Deming. Deming pegou o avião e foi lá para o Japão. Uma consultoria dela, e junto com o Ishikawa, parceiro do Ishikawa, ficaram amigos e fazendo a consultoria juntos, para misturar a cultura japonesa com a cultura americana. Só que uma consultoria dessa levaria uns 3 meses. Você passa um mês analisando processos, o outro mês mapeando processos e o terceiro mês sugerindo melhorias. Implementa, recebe seu dinheiro e volta para casa. O consultor faz isso. O cara ficou 1 ano e meio, ele não ficou 3 meses. Por que ele ficou 1 ano e meio? Porque ele percebeu a oportunidade que ele tinha de aprender com a cultura japonesa, para enriquecer os livros dele. Tanto é que 1 ano e meio depois, quando ele volta do Japão, ele lança um livro best-seller chamado Gestão da Qualidade Total. Vocês já ouviram falar? O que é a qualidade total? São os prenúncios do certificado ISO 9000 de qualidade e por aí vai. Então olha só, o Deming, quando ele chegou na Toyota, a primeira coisa que ele fez, ficou observando, percebendo o processo, né? Aí o que acontece? Ele viu o Kanban surgir. O que era o Kanban? Imagina na linha de produção da Toyota, por exemplo, um funcionário da Toyota pegando parafusos e colocando na esteira, numa caixa, né, pegando e colocando na esteira para as pessoas apertarem. De repente os parafusos acabam. E aí ele fala, ih caramba, acabou o parafuso. O que ele tem que fazer? Ir lá no estoque buscar outra caixa. Então o que ele faz? Galera, não, como é japonês, né? Galera, o parafuso acabou. Vou lá buscar outra caixa de parafuso. E aí interrompe a produção e ele vai lá buscar. Cara, o estoque da Toyota naquela época é gigante. Até achar a caixa de parafuso demora. O cara levava uns 20 minutos para ir e voltar. Linha de produção parada.
Aí esse simples funcionário teve uma ideia, ridícula de simples. Por que eu não coloco esses parafusos numa caixa de acrílico transparente? Porque aí, pelo olhômetro, quando estiver acabando, eu já vou buscar. A linha de produção não para. Foi o que ele fez. Só que pelo olhômetro. Então assim, tá para acabar, vou lá buscar. Tinha momentos que ele ia buscar e voltava, ainda tinha parafuso na caixa, não precisava ter ido naquela hora. E tinha outros momentos que já tinha acabado há uns 5 minutos. Qual foi a outra ideia que ele teve? Pegou uma fita isolante, essas que a gente usa em eletricidade, e fez uma marca em volta da caixa, aonde daquela fita para baixo equivale a 20 minutos de parafuso. O que ele criou com isso? Um sinal visual mostrando, reponha agora. Tocou a fita, ele vai buscar. Quando ele volta, está no consumo do último parafuso, ele repõe. Isso é um sinal visual. Só que você concorda que numa linha de produção de fábrica, dificilmente dá para colocar tudo numa caixa de acrílico transparente? Tem itens de grande volume. A ideia da fita em volta da caixa se transformou na ideia de um cartão, um pedaço de cartolina grandão, amarelo, vermelho, alguma cor que chame a atenção, grudado numa certa caixa. Quando aparece a caixa na linha de produção com esse cartão, o que significa? Reponha agora. E o que tem nesse cartão? Um conjunto de informações e códigos. Por exemplo, esse cartão tem lá o número 22, 14 e 20. O que isso pode significar? Que uma caixa igual àquela, lá no estoque, está na prateleira 22, no corredor 14 e no nível 20. O endereço da caixa. Por quê? Pego o cartão da caixa, vou até a área do estoque, já no endereço certo, já pego a caixa e volto, ao invés de ficar procurando. Pô, Eda, mas qual é o trabalho que dá procurar rapidinho uma caixa? Qual é o tamanho que vocês acham que naquela época um estoque da Toyota tinha? 1 ou 2 campos de futebol, de tamanho. Até você achar uma caixa, isso demora muito tempo. Com isso você vai direto. Hoje, como é que isso funciona? Você digita na entrada do estoque o código da caixa, acende uma luz enorme na prateleira onde está a caixa. Você já vai onde a luz está acesa e já pega. Então, quer dizer, bem rápido. E isso é o Kanban, esse cartão. Então, o que esse funcionário simples da linha de produção da Toyota criou? Um sinal visual que alerta. Ei, reponha o estoque agora. Vocês usam Kanban todo dia sem saber que era Kanban. Como é que você sabe que o celular está acabando a bateria? Começa a apitar. Kanban, reponha agora. Como é que você sabe que o tanque de gasolina está acabando? Acende uma luz, reponha agora. Tudo isso é Kanban. O Demi, quando viu isso, ele falou, pô, por que eu não pensei nisso antes para colocar no livro meu? Ideia tão ridícula, tão simples, mas tão revolucionária. Só que o Demi estava pensando além. Então, tanto é que o nome do livro que o Demi criou foi Gestão da Qualidade Total. O que é qualidade total? Todos os aspectos da produção terem qualidade, sem falhas. Só que eu não posso depender apenas da fábrica para ter qualidade total, porque se o fornecedor pisar na bola, eu não vou ter qualidade total. Se a transportadora que entrega para o meu cliente pisar na bola, não tem qualidade total. Para a qualidade ser total, tem que envolver não só a empresa, tem que envolver desde o fornecedor da matéria-prima até a entrega do produto na casa do cliente. E como é difícil fazer isso? Porque internamente já é difícil você mexer com a cultura dos funcionários. Imagina a tua empresa mexer com a cultura dos fornecedores, das transportadoras, e por aí vai. É complicado. Aí o que acontece? Mas essa é a ideia do livro, Gestão da Qualidade Total. Qual é o maior problema que sempre existiu no Japão e é pior hoje? Falta de espaço. É um país muito pequeno e muito populoso. E as empresas precisam de espaço para crescer, para aumentar a sua linha de produção. Estoque não é dinheiro parado, que a gente está vendo desde a primeira aula? Sim. A área física do estoque é um local que poderia ser chão de fábrica. O que é melhor aqui para a escola? Ter essa sala de aula para guardar estoque ou para ter aula? Aula é dinheiro entrando, estoque é dinheiro parado. Olha a ideia do Demi com base no Kanban. Você concorda que o Kanban é um sinal visual que algo precisa ser reposto internamente? Ele transforma isso em algo externo, que aí é o Just in Time. Olha a ideia dele como uma das ferramentas da qualidade total. Negociar com os fornecedores, de ao invés de me entregar uma vez por mês uma carreta para guardar para o mês inteiro, o fornecedor me entregar todo dia, somente a quantidade que eu preciso para o dia, na hora certa, na quantidade certa. Só que a empresa precisa dar um sinal para o fornecedor que isso tem que ser feito e a quantidade adequada. Então, criar métodos em que a empresa consegue avisar na noite anterior que eu preciso de mais 5 caixas amanhã, e amanhã 6 da manhã o fornecedor está me entregando. É possível chegar nesse nível? É.
Qual é o nome técnico disso? Just in time, na hora certa, que é filhote do Kanban. Só que o Kanban é um sinal visual interno, que é algo que precisa ser reposto. O Just in time é externo, é envolvendo fornecedores. Se vocês passarem na parte de trás de um Extra, de um Carrefour, 5 da manhã, vocês vão perceber uma pequena fila de caminhões, 2 caminhões no máximo. Nunca fica mais do que 2. Por quê? Eles trabalham com horário cronometrado. Então, por exemplo, 5 e 4 da manhã tem que chegar o tomate. 5 e 8 tem que chegar o arroz. É tudo cronometrado, just in time. Por quê? Eles já fazem um estudo de quanto tempo leva para o caminhão descarregar. E não gera fila, se todo mundo for pontual. Não tiver falhas. Então 5 e 4 descarrega o tomate, ele já está indo embora, o arroz já está descarregando 5 e 8, já está chegando 5 e 15 o fornecedor de televisão. E assim sucessivamente, just in time. Isso é filhote do Kanban. Agora, o just in time elimina estoques? Pode eliminar. Mas é possível a gente adotar o just in time ao extremo, com todos os itens que uma empresa requer? Não. É aquilo que eu brinquei na primeira aula, com papel higiênico não tem como. Como é que o papel higiênico vai chegar apenas no exato momento da necessidade do consumo? Você está lá no banheiro fazendo número 2, cadê o papel, meu Deus? Aí vem o fornecedor, está aqui o papel. Não rola. E detalhe, na quantidade certa, que é tão imprevisível? Não. Mas eu preciso comprar papel higiênico só uma vez por mês? E lotar essa sala de aula com papel higiênico? Não. Eu posso comprar a cada 2 dias, a cada 3 dias, just in time. Então, o just in time não é um método de gestão de estoque. O just in time é um método de produção. O material chega na hora que a produção precisa. Só que gera uma consequência, diminui estoques. E, se possível, chegar a zero. Então, se a banca perguntar, o just in time é um método de gestão de estoques? Não, é um método de produção, que gera uma consequência no estoque, que é reduzir substancialmente a quantidade estocada. Diferente do método tradicional. O que é o método tradicional? Estocar para usar. É aquela foto gigantesca que a gente viu do pátio da Volkswagen lotado. O método tradicional, que é estocar pra caramba, em inglês, se chama just in case. Por isso que eu pedi para vocês copiarem. Então, just in time reduz estoques. Just in case aumenta os estoques. Just in case é o método tradicional. Então a banca, ao invés de falar método tradicional, pode falar just in case. Aumenta o estoque. O just in case, ou o método tradicional, é quando eu estoco para usar depois. O just in time, eu tenho as encomendas e compro para atender as encomendas. Consequentemente, o just in time reduz estoques. Beleza? Isso é o just in time Kanban e o just in case. Como está aqui, ó, os pedidos são feitos de acordo com a necessidade e devem ser entregues no exato momento do consumo, quando possível, em quantidades e datas certas. Just in time. O just in case é o contrário. Beleza? Daqui a pouco a gente vê algumas questões do just in time e just in case. Fala galera, vocês devem estar estranhando, né, que a gente saiu da sala de aula e veio para o estúdio, mas é porque o comentário dessas duas questões em sala de aula não ficou legal no vídeo. Então eu vou comentar aqui e a gente já volta para a sala de aula. Então é o seguinte, continuando então. Questão 31. Para determinar as necessidades de materiais que serão utilizados na fabricação de um produto, a partir da lista obtida da estrutura do produto, utiliza-se a seguinte técnica: MRP, Kanban, reposição periódica ou solicitação de compras. Então é o seguinte, conforme a gente acabou de ver na sala de aula, quando a gente adota solicitação de compras, é uma simples lista daquilo que cada departamento pretende consumir e aí a área de compras antecipa essa compra. Já o MRP, a gente viu que também é uma lista que se faz a partir da previsão de cada departamento, mas interrelacionando os pedidos de cada departamento, correlacionando, naquele exemplo citado, de quantos carros se vai produzir, qual é a capacidade produtiva, quantos de dinheiro a gente tem. E além disso, no MRP, os itens vão chegando de acordo com a velocidade do consumo. Então percebe que o enunciado está falando de lista. Então ou é MRP ou é solicitação de compras. Reposição periódica não é, que a gente já vai ver daqui a pouco de volta na sala de aula o que é a reposição periódica. É quando tem data marcada. Kanban também não é, porque o Kanban é quando tem um sinal visual que alerta que algo precisa ser reposto. Então a resposta ou é MRP ou é solicitação de compras. O que vocês colocariam? MRP ou solicitação de compras? O enunciado está falando de interrelacionar departamentos? Não.
Está falando dos itens chegarem de acordo com a velocidade do consumo? Também não. Então a resposta correta aqui no caso, letra D, solicitação de compras. A partir de uma lista obtida da estrutura do produto, então, por exemplo, o carro tem 1.500 peças. Então compraremos 1.500 peças para cada carro que se pretende fabricar. E isso é a solicitação de compras, que é o método mais chulo que existe, conforme eu falei em sala de aula. Então, nesse caso, resposta correta, letra D. Próximo. O método que classifica os itens de estoque por ordem decrescente de importância é LEC, MRP, JIP, ABC ou IFO. Esse é um assunto que eu ainda não expliquei, galera. Isso vai ser explicado mais lá na frente, quando a gente vê o conceito de curva ABC, porque essa é a resposta. Olha só, LEC não é. LEC é lote econômico de compra, que a gente vai ver mais tarde, o que é, em sala de aula, onde lote econômico de compra é qual é a quantidade maior do que o normal que a gente tem que comprar para gerar lucro, para diminuir custos. Então não tem nada a ver com os itens classificados por ordem decrescente de importância. MRP, a gente já viu, que é aquele método, né, o Materials Recurring Planning, planejamento da necessidade de materiais, onde os itens vão chegando de acordo com a velocidade do consumo e interrelacionando cada departamento para a gente ver a quantidade adequada a comprar. Não tem nada a ver com ordem decrescente de importância. JIP nem existe, seria JIT, Just in Time, o que também não tem nada a ver com o enunciado. E IFO, para administração de materiais, também não existe. Então a resposta correta é a curva ABC. Mas o que é a curva ABC? Vamos antecipar um pouquinho, depois a gente vai ver mais detalhes. A gente tem que classificar os materiais de acordo com a necessidade que a área de materiais tem de gerar economia. A gente tem que começar economizando pelos itens mais caros, tentar reduzir o custo deles. Depois a gente vai para os de custo intermediário e depois para os mais baratos. Classificar os materiais como A, B e C é o seguinte: itens A são os mais caros, são os itens que a gente compra em menor quantidade, só que são os itens mais importantes da empresa. Isso é, não posso deixar de comprar. Os itens B são os intermediários, nem tão caros nem tão baratos, nem tão importantes nem tão desimportantes, e nem tão grande quantidade nem tão pouca. Já os itens C é o oposto do A. São os itens mais baratos, só que a gente compra em grande quantidade, mas são os itens menos importantes. Então primeiro a gente começa economizando nos itens A, porque são os mais caros. Mas como eles são os mais importantes e a gente compra em menor quantidade, não dá para reduzir. Sendo assim, qual é a forma que a gente tem para reduzir o custo dele? Negociar com o atual fornecedor descontos. Não conseguimos, vamos procurar outros fornecedores do mesmo item, desde que faça mais barato. Não conseguimos, vamos procurar fornecedores de itens similares que podem substituir aquele item de forma mais barata. Conseguimos reduzir os custos dos itens A, que são os mais caros? A gente vai para os B, tentando buscar economia. E depois para o C. O C, embora sejam mais baratos, a gente também tem que buscar economia. Porque olha só, eles são os itens menos importantes. Só que a gente compra em grande quantidade. Eles são baratinhos para comprar, mas eles são caros para guardar. A gente vai ver mais tarde que existem os custos de armazenagem. Quanto mais eu compro, mais caro fica guardar. Então eu tenho que economizar nos itens baratos, embora sejam baratos, mas eles são em grande quantidade, vão acabar aumentando o custo de armazenagem. Mas primeiro eu economizo nos itens A. Então, como o enunciado está dizendo, qual é o método que classifica os itens de estoque por ordem decrescente de importância? A são os mais caros, B mais ou menos e o C os mais baratos. A são os mais importantes, B mais ou menos, o C os menos importantes. E o A, pequena quantidade, o B intermediário e o C grande quantidade. Percebe então que quando a gente fala de importância e quando a gente fala de quantidade, é em ordem decrescente. Perdão, quando a gente fala de importância e quando a gente fala não de quantidade, mas de preço, é em ordem decrescente. Mais caros, item A, mais importantes, item A, até os menos caros e os menos importantes, que são os itens C. O único ponto de vista dentro da curva ABC que não é em ordem decrescente de importância, e sim crescente, seria em relação à quantidade. Os itens A, menor quantidade, o B intermediário e o C, maior quantidade. Então a ordem decrescente de importância, que é o que a questão está falando,
Itens A mais importantes e o C menos importantes. Resposta correta, curva BC. Beleza, galera? Vamos voltar para a sala de aula então, que aí daqui para frente a gravação ficou normal. Qualquer coisa a gente volta aqui para o estúdio, beleza? Até daqui a pouco. Outras questões. No sistema denominado Just in Time, eu acho que essa questão não está aí no material de vocês. Tá? Beleza. Tem uma por aqui que não está, que está repetida, eu já atualizei. Mas vamos lá. No sistema denominado Just in Time, criam-se elevados estoques dos insumos de processo produtivo para prevenir quanto à ocorrência de falhas no suprimento. Just in Time não são elevados estoques, sim, diminui. Questão errada. Estou pegando? 33, está errado. Tá? 34. O maior erro de julgamento a respeito do Just in Time é achar que ele é um sistema estruturado de controle de estoques. Apesar do fato de um sistema estruturado de Just in Time controlar estoques, essa não é a sua principal função. Não falei agora há pouco que o Just in Time é um método de produção que gera uma consequência no estoque? Então, realmente, ele não é um método de gestão de estoque, ele é um método de produção. Olha o que a questão está falando. O maior erro de julgamento a respeito do Just in Time é achar que ele é um sistema estruturado de controle de estoques. Não é. Ele é de produção, está correto. Apesar do fato de um sistema de Just in Time controlar estoques, não é a principal função. Correto. Porque a principal função é ser um método de produção. Beleza? E o objetivo é... Consequência reduz estoque, mas o objetivo do Just in Time é fazer com que os materiais cheguem no momento necessário. A 33 vai estar onde? Reduzindo custos de estoque. Custos de estoque. Isso. A 33 está onde? O erro da 33 é falar que criam-se elevados estoques de consumo, criam-se reduzidos estoques de consumo. Beleza? Isso aí realmente ele fala que não é para controlar, mas aqui embaixo ele... Mas acaba controlando. Tá? Não é para controlar, mas acaba controlando, porque ele é um sistema de produção. Beleza? Continuando. O Just in Time foi criado por Deming a partir da ideia da metodologia Kanban, onde a necessidade da reposição do estoque ocorre quando se atinge o estoque máximo. Vamos por partes. O Just in Time foi criado pelo Deming. Lembra a historinha que eu contei da qualidade total? Correto. A partir da ideia do Kanban, lembra que ele observou o Kanban e pensou no Just in Time? Correto. Onde a necessidade da reposição do estoque ocorre quando se atinge o estoque máximo. Não. Estoque mínimo, é para reduzir o estoque. Então, questão errada. No sistema Just in Time, as compras são motivadas pelas vendas. No sistema tradicional, que é o Just in Case, as vendas são motivadas pelas compras. Olha a diferença da reação. Quando é uma questão que vai direto ao ponto, parecido com o que você acabou de escutar ou ler em casa, tu responde rapidamente. Quando é uma questão para interpretar, imaginar, você trava. Então olha só, vamos conseguir visualizar isso. Primeira frase. No Just in Time, as compras são motivadas pelas vendas? Lembra da Fiat? Leva 20 a 40 dias para o carro chegar. Por quê? Primeiro a Fiat vendeu, aí ela vai montar e entregar. Então ela só vai comprar as peças daquilo que ela já vendeu e tem que entregar. Então no Just in Time, as compras são motivadas pelo que eu já vendi? Correto. Sistema tradicional é quando a gente estoca para ficar desesperado querendo vender. Lembra aquela foto enorme do pátio da Volkswagen? Então, no sistema tradicional, que é o Just in Case, as vendas são motivadas pelas compras? Sim. Por quê? Eu comprei, estou desesperado que eu preciso vender, então agora eu vou vender. Então é o contrário do Just in Time, questão correta. Só que, dica, esse daqui é o tipo de questão que você teria que conseguir na hora da prova, tipo, fechar os olhos e imaginar a cena acontecendo na sua frente. Tem mais facilidade para fazer isso quem é formado em administração, quem já trabalhou com isso. Vocês não. O concurseiro, de forma geral, não. Então, por isso que eu encho o saco de fazer 50, 100 questões por dia, e além disso, enriquecer o vocabulário. Ler coisas sobre administração que não vai cair na sua prova, mas te ajuda a entender o vocabulário, entender o pensamento do gestor. Se você entende o pensamento do gestor, essa questão fica fácil. Então, no Just in Time, as compras são motivadas pelas vendas. Sim, porque primeiro eu vendo,
Aí agora eu tenho que comprar para entregar, honrar meu compromisso. E com isso eu reduzo os estoques. No sistema tradicional, que é o super estoco, as vendas são motivadas por aquilo que eu já comprei, que agora eu estou desesperado para vender. Então, nesse caso, questão correta. Beleza? Continuando. Vamos mudar de assunto não, continuar o assunto, né? Outros sinais de demanda. Existe também um outro sinal de demanda chamado reposição periódica. E existe a reposição contínua. Qual que é a diferença? Na reposição periódica, olha a palavra, periódica, significa que tem data marcada. Sem tempo não. Tem aí sim. A reposição periódica, quando tem data marcada, é quando a gente negocia com o fornecedor o seguinte: fornecedor, todo dia 10 eu preciso receber os produtos. A data é fixa, só que a quantidade é variável. Por quê? Todo dia 10 eu quero receber produto, só que eu não vou receber a quantidade fixa. Eu vou receber a quantidade que eu preciso. Diferente daquele método de quantidade fixa, que a gente viu mais cedo. Por exemplo, eu negocio com o fornecedor assim: fornecedor, me entrega produto todo dia 10? Então está fechado, é todo dia 10, beleza. Vamos supor que o fornecedor demora 5 dias para entregar para a gente. O que eu tenho que fazer até 5 dias antes do dia 10? O pedido. Eu tenho que levantar o estoque. Vamos supor que o nosso estoque máximo é de 100 caixas. E aí, eu levantei o estoque, tem 80. Quantas que eu vou pedir? 20. Vamos supor que no mês seguinte, eu levantei o estoque, tem 30. Quantas que eu vou pedir? 70. Só que eu tenho que pedir isso antes do dia 10, para dar tempo do fornecedor entregar. Então, o que acontece? Escrevam aí isso daqui, ó. Reposição periódica. A data é fixa, a quantidade é variável. Escreve isso ao lado. Por que eu estou pedindo para vocês escreverem isso? Para quem está em casa também. Porque a reposição contínua é ao contrário. Na reposição contínua, a data é variável e a quantidade que é fixa. Então a banca pode acabar confundindo vocês com isso. Então vamos lá, de novo. A reposição periódica, a data é fixa. Todo dia 10 eu tenho que receber produto. Só que o fornecedor tem um tempo da reposição dele. Então eu tenho que fazer um pedido antes para dar tempo dele me entregar. Vamos supor que ele leva 5 dias. E eu quero receber todo dia 10. O que eu tenho que fazer até o dia 5? Fazer o pedido. E se eu esquecer de fazer o pedido no dia 5? Vai gerar atraso, não vai chegar dia 10. Só que o fornecedor, sabendo que todo dia 10 eu quero receber, e o fornecedor quer vender, o que ele mesmo vai fazer com a gente? Ele mesmo vai pelo menos telefonar e falar: ô, já é dia 5, bora fazer o pedido, senão não dá tempo de chegar no dia 10. Então o próprio fornecedor vai procurar a gente. Mas se ele esquecer também lascou, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não esquecer a data. A data é fixa, a quantidade varia, porque eu só vou pedir aquilo que eu preciso. Embora todo dia 10 eu quero receber a reposição do produto. Isso é reposição periódica. Qual que é a diferença da reposição periódica para a reposição contínua? O inverso. Na reposição contínua, a quantidade é que é fixa, a data é variável. Como assim? Chegou no limite X do estoque, eu peço. Então, esse limite X é fixo. Só que se eu consumir mais rápido, chega nesse limite X mais rápido. Se eu consumir mais devagar, demora mais tempo para chegar. Por isso que na reposição contínua é o inverso. A quantidade é fixa e a data é variável. Beleza? Então, olha só. Tem 2 métodos de reposição contínua. Chamado 2 gavetas e mínimos máximos. Eu coloquei essas 2 fotos para ilustrar os 2 métodos. Vamos ver primeiro 2 gavetas. Detalhe, a reposição contínua a gente só usa para itens que a gente compra em grande quantidade. Pouca quantidade não dá certo. Por quê? Essa foto aqui eu tirei de uma empresa que eu estava fazendo a consultoria, é o estoque. Percebam que aqui do lado esquerdo tem caixas que são idênticas às do lado direito. O que é a 2 gavetas? Reposição contínua 2 gavetas, que é isso daqui. O nome é 2 gavetas porque eu tenho o mesmo material de um lado e o mesmo material do outro, por isso 2 gavetas. O que eu vou explicar para vocês agora, em teoria não faz sentido, mas é o que está no livro dos autores, é o que cai em prova. Na prática as empresas fazem um pouquinho diferente, vocês vão ver por quê e vão concordar comigo. Vamos supor que eu compro 400 caixas de um determinado material. Na teoria, o que eu faria? Eu deixo 300 do lado esquerdo, por exemplo, e 100 do lado direito. Aí eu estou consumindo essas 300 aqui. Acabou.
É o momento de eu fazer o pedido. Quantas que eu vou pedir? 300. Por isso que a quantidade ela é fixa. Enquanto essas 300 não chegam, eu estou usando essa 100. Mas vamos supor que dessas 100 eu usei 30 e o fornecedor entregou. Eu não continuo a 100. Eu volto para as 300 que acabaram de chegar. Acabaram as 300, peço novas 300. O que eu faço? Vou para aquelas 70 que sobraram. Vamos supor que dessas 70, até o fornecedor entregar, eu consumi 40. O fornecedor entregou, volto para as 300 de cá. Só que agora não falta só 30 para acabar aqui, é risco. O que eu faço então? Reponho a 100. Então, não faz sentido isso. Por que não faz sentido? Vê na minha opinião, se vocês não vão concordar. Não faz mais sentido eu deixar 200 de um lado e 200 do outro. Aonde? Eu consumiria essas 200, acabou. Peço 200. Enquanto não chega, eu estou nas 200 do lado de cá. Chegou. Eu não consumo o que chegou, eu termino as 200 do lado de cá. Exato. Muito mais lógico, né? Mesmo que se o item for perecível. Então, né? Então o que acontece? Eu termino as 200 do lado de cá. Aí acabou essas 200, peço mais 200, vou para o lado de cá. O fornecedor entregou, continuo as 200 do lado de cá, do lado esquerdo. Terminou as 200, reponho, vou para as 200 do lado de lá. Isso faz mais sentido. As organizações que adotam duas gavetas fazem isso na prática. Só que livros de autores, às vezes o cara escreve uma coisa que acha que a ideia é mirabolante, e não é. E ficou no livro. E as bancas usam os livros. Então, se cair em prova duas gavetas, é a maior parte de um lado, a menor do outro, aonde eu interrompo o consumo da menor parte, quando a maior parte chegar de novo. Isso para a hora da prova. Tá? Qual é a vantagem desse método? Ele reduz a burocracia, é visual. Acabou, repõe. Eu não preciso ficar fazendo controle de mapinha, controle de número, etc. Acabou, repõe. Essas são duas gavetas. Percebe? Faz sentido para itens que eu compro pouco, por exemplo, deixar duas caixas de um lado e uma do outro? Não faz sentido. Não faz sentido. Só para itens que eu compro em grande quantidade e se eu tiver um grande espaço no estoque para isso. Então isso daqui é para itens A, B ou C? Para item C, porque os itens C eu compro em maior quantidade. Isso é para item C. Vamos supor que eu tenho um bom espaço, mas não o suficiente para separar 300 de um lado e 100 do outro. Eu teria que deixar as 400 num canto só. Deixar as 400 num canto só, isso vai se chamar mínimos máximos. Aí eu coloquei a imagem do copo com gelo para ilustrar isso. O copo aqui está cheio de gelo, está no máximo. Derreteu, chegou no mínimo, põe mais gelo. Derreteu, chegou no mínimo, põe mais gelo. Isso é, chegou no mínimo, vai para o máximo. Chegou no mínimo, vai para o máximo. Chegou no mínimo, vai para o máximo. Exemplo, eu tenho as 400 caixas aqui no canto. Supondo que o fornecedor demora 10 dias para entregar. E em 10 dias eu consumo 50 caixas. O que eu faço então? Quando chegar na caixa de número 50, antes de acabar o estoque, eu peço quantas? As 400. 10 dias vão se passar e eu estou consumindo as 50 caixas. Isso é estoque mínimo. Quando provavelmente eu chegar na última, é o dia que o fornecedor entrega as 400 de novo. Então chegou no mínimo, vai para o máximo. Chegou no mínimo, vai para o máximo. Também é para item C. Mas eu só adoto isso quando eu não tenho espaço suficiente para deixar as mesmas caixas de um lado e de outro. Deixo as 400 num canto só. O que eu faço então? Faço uma marca nessa caixa. Quando chegar nessa caixa marcada, é o momento que eu tenho que pegar o telefone. Ponto de pedido. Que é o momento que eu pego o telefone para fazer o pedido para o fornecedor. Só que às vezes eu não posso rasurar a caixa. Então o que a gente faz? Algo chamado ficha de prateleira. Uma ficha pendurada naquela caixa, onde é um Kanban, um cartão pendurado naquela caixa dizendo, repõe agora. E aí você faz o pedido do fornecedor. Esse ponto de pedido, que não é o momento do tempo, é o momento da caixa. Chegou na caixa X, pega o telefone. Tem uma fórmula matemática para ele, que é o primeiro cálculo da matéria, que a gente já vai ver daqui a pouco. Até aqui tranquilo? Então, antes de ver o cálculo, vamos ver a parte teórica, então, o que as bancas já perguntaram. Questão 37. Duas gavetas consiste na separação física do estoque em duas partes. Certo ou errado está aí? Certo. Correto. Onde uma será utilizada totalmente até a data da encomenda de um novo lote
e a outra será utilizada entre a data da encomenda e a data do recebimento do novo lote. 300 caixas de um lado e a 100 do outro. Essa 100 eu só vou utilizar até a chegada das novas 300. Então até aqui está certo, embora na prática não faça muito sentido, né? A grande vantagem desse sistema está na substancial redução do processo burocrático de reposição do material. Reduz a burocracia porque o controle é visual. Por permitir fácil visualização, o sistema de 2 gavetas é um método de escolha para controlar estoques dos itens de classe A. Não, estoques de classe C. O único erro da questão inteira é a última letra. Não é para itens A, e sim para itens C. Então, nesse caso, questão errada. Beleza? Agora vamos ver uma questão sobre mínimos máximos. O sistema mínimos máximos é usado principalmente quando a separação entre as duas partes do estoque não é feita fisicamente, mas apenas registrada na ficha de controle de estoque com o ponto de separação entre as partes. Que ponto de separação é esse? Chegou na caixa X, pega o telefone. Ponto de pedido. Enquanto o estoque mínimo estiver sendo utilizado, o que é o estoque mínimo? É dessas 50 para baixo. O departamento de compras terá prazo suficiente para adquirir e repor o material no estoque. Perfeito, questão correta. Então olha só, esse ponto de pedido, que é essa caixa X, o número que for, é o meu estoque mínimo, o início do meu estoque mínimo. O que é estoque mínimo? Chegou no começo do mínimo, pega o telefone. Por quê? Porque está para acabar. Enquanto eu consumo esse restinho, é o tempo que o fornecedor tem para me entregar. Qual que é a diferença, então, entre estoque mínimo e estoque de segurança? Estoque mínimo, a gente consome até o fornecedor entregar. Estoque de segurança é uma quantidade separada que, caso o fornecedor não entregue, eu ainda tenho uma reservinha guardada. Esse estoque de segurança não fica guardado junto do estoque normal, fica até em outro ambiente. Deixa eu ver se vocês entenderam legal essa diferença. Você está dirigindo seu carro, acendeu a luz da reserva, do combustível. Essa reserva é estoque mínimo ou de segurança? Mínimo. A reserva é estoque mínimo. Olha só, eu não vou usar essa gasolina da reserva até chegar no posto? Isso é mínimo. Estoque de segurança, como o colega disse, é se eu tivesse uma garrafona de 5 litros guardada no porta-mala. Aí é estoque de segurança. Só que quando eu faço essa pergunta, ela carrega consigo uma pegadinha, por quê? Você sabe que se você não abastecer estando na reserva, você vai ficar na mão. Então, por questão de segurança, eu tenho que abastecer rápido. Eu não perguntei se é por questão de segurança, eu perguntei se é estoque mínimo ou estoque de segurança. Então, estoque mínimo, eu consumo até acabar, até chegar à reposição, perdão. Estoque de segurança está separado à parte, para caso dê algum problema, eu utilizo. Só que tem autores que dizem nos livros que estoque mínimo e de segurança é a mesma coisa. Só que não é. E é óbvio que não é. E tem autores que já defendem a diferença. E na hora da prova? Na hora da prova, se cair, o estoque mínimo é uma quantidade separada para caso ocorra algum problema. Põe correto. Porque eu posso chamar o de segurança de mínimo também. É sinônimo. É correto afirmar que o estoque de segurança é utilizado até o momento da reposição. Por uma questão de segurança, sim. Mas a definição teórica não é igual. Mas na hora da prova, considera igual. Porque a maioria dos autores considera igual. Mas se a questão falar da diferença, está lá uma outra questão. É correto afirmar que o estoque mínimo corresponde à quantidade que a gente consome até a reposição e o estoque de segurança está separado à parte. Põe correto também. Por quê? Porque tem essa distinção. Então, assim, de qualquer forma você vai pôr correto. Se falar que é sinônimo é correto, se falar que tem essa diferença é correto. Porque o sinônimo é quando a gente usa a palavra mínimo e segurança como substantivo comum. Como substantivo comum, eu posso dizer que o de segurança é um mínimo e o mínimo é para segurança. Mas como substantivo próprio, estoque mínimo, estoque de segurança, tem a diferença. Só que na hora da prova você não vai conseguir identificar se é substantivo próprio ou comum, a não ser que esteja em letra maiúscula, a primeira letra, aí é substantivo próprio, tem a diferença. Está em letra minúscula, é substantivo comum, não tem a diferença. Depois a gente vai ver questões melhor, vocês vão se adaptar a isso. Mas lembra,
o estoque mínimo eu consumo até a reposição acontecer. O estoque de segurança está separado. Para caso dê algum problema, eu tenho uma reservinha. Eu preciso adotar estoque de segurança sempre com todos os itens? Não. Se o fornecedor nunca pisa na bola, eu preciso ter estoque de segurança? De jeito nenhum. Só vou ter estoque de segurança se o fornecedor pisa na bola, se é um item que eu acho que vai vender mais do que o normal, aí eu me antecipo, deixo o estoque de segurança. Depois a gente vê isso melhor. Então aqui no caso, mínimos máximos é exatamente isso. E enquanto o estoque mínimo estiver sendo utilizado, é o tempo que tem para o fornecedor entregar para a gente. Questão correta. Professor, Digo. na teoria, então, o estoque de segurança ele tem que estar separado? Tem. Na teoria? Tem. Na prática também. Na prática também? Também. Não poderia estar junto? Não, tem que estar fisicamente separado. Agora, e aquela empresa que não tem espaço físico para ter um outro ambiente? Você faz o seguinte, então, você deixa aqui o teu consumo normal, incluindo o estoque mínimo, e perto, no outro corredor, a quantidade para segurança. Tá? Você Em deve casa. também na mesma pilha ali, por exemplo, se o estoque de mínimo for 70, aí ele quer deixar o estoque de segurança de 30, ele vai ter uma pilha de 100 ali. Mas você concorda que aí no dia a dia, por exemplo, eu tenho 100 caixas, eu estabeleço que o estoque mínimo é 30, só que eu deixo mais 20, então na realidade eu tenho 120. Aí eu vou fazer uma outra marca, porque daqui para baixo a segurança não faz muito sentido. É legal você separar isso. Nem que seja o consumo normal de um lado, o de segurança do outro lado. Se você parar para pensar, voltando aqui na foto, o duas gavetas é isso. Aqui é o estoque normal, aqui é o estoque de segurança. Só que eu consumo esse estoque de segurança até a reposição acontecer. Percebe? Embora o estoque mínimo seja consumido até a reposição e o de segurança teria que ficar separado, para caso dê algum problema, no caso das duas gavetas, eu posso dizer que o mínimo é de segurança. Aí mistura o conceito, entendeu? Agora não, na nossa empresa, eu deixo todas as caixas aqui e lá na outra sala de segurança. Aí nessa empresa é separado, mínimo é uma coisa, segurança é outra. Nessa empresa, mínimo e segurança é a mesma coisa. Por isso que os autores misturam os conceitos. Depende da estratégia que você adota. Tá? Só usar o Kanban, né? Oi? Usar o Kanban. Kanban, né? Não, o Kanban vai ter que ser utilizado. Agora aí que tá. Eu acabei de falar para vocês que estoque mínimo é quando a gente faz essa marca na caixa X, que significa faça o pedido agora. Existe uma fórmula matemática que determina que caixa é essa. Nem precisaria tanto da fórmula na prática. Se eu sei que o fornecedor leva 10 dias, e em 10 dias eu consumo 50 caixas, ponto de pedido 50. Mas tem a fórmula matemática, e a fórmula é essa daqui. O que é o ponto de pedido? Quando o estoque alcançar a quantidade X, emite-se um novo pedido. Ponto de pedido é uma quantidade do estoque que, quando atingida, deverá provocar um novo pedido de compra, representado por uma fórmula fácil. Ponto de pedido é igual C vezes TR mais EMIN, ou ES. C é consumo, TR, tempo da reposição, e EMIN, estoque mínimo, e se fosse ES, estoque de segurança. Em fórmulas, estoque mínimo e de segurança é a mesma coisa. Então a banca pode citar no enunciado estoque mínimo ou de segurança, sem caixa na fórmula. Obviamente que para isso cair em prova, o enunciado vai ter que dar para a gente as três informações. Qual é o consumo, qual é o tempo da reposição, qual é o estoque mínimo. Basta lembrar da fórmula e jogar isso na prova. E aqui é fácil, porque é uma multiplicação simples e uma soma simples. Nesse caso, qual operação eu faço primeiro? Multiplicação, depois a soma. Como é que isso cai em prova? Eu vou mostrar para vocês um enunciado de prova, que aí vocês vão me ajudar a responder.